E criança, ô, doutor? Porque assim, vamos falar um pouco de criança dentro das religiões. Então vamos lá. Tem o filho do evangélico, leva o seu filho para aquela igreja. O filho do budista leva para o budismo. O filho do índio vai lá fazer o ritual dos indígenas. E os candomblecistas, às vezes cristão, e os candomblecistas e ubandistas levam para os terreiros. Falando especificamente de candomblé, aonde existe no processo iniciático, que é o tão famoso raspar a cabeça, né? Se não me engano, a Dofana Cristiane tinha uma pergunta sobre isso, né? Sim. Pergunte aí, Dofana, bora, vamos falar. Eu tenho uma filha de 6 anos, ela precisa ser iniciada e o pai não aceita. Temos a guarda compartilhada. Se eu fizer, o que pode causar para mim? Veja bem, aí já não é nem problema de religião, é um problema de familiar. Né? Primeiro tem um problema familiar aí, que, né, tem uma guarda compartilhada aí. Então, ou seja, não há consenso, né? Não há consenso. Não há Nesse consenso. sentido, não. Não há sentido. Então, esse não é um problema da religião, porque se você tem o seu filho e ele segue a sua mesma religião, você pode fazer no candomblé, fazer o mesmo procedimento com ele. Tá. Mas desde que você respeite o estatuto da criança e do adolescente. Você não pode submeter essa criança ao ridículo, você não pode submeter essa criança a uma coisa vexatória, né? De repente você não pode obrigar ela a vestir a roupinha de santo e ir para a escola, né? Né? Mas então ela pode, teoricamente, passar pelo processo iniciático. Só com um dos... consentimento da mãe. Com o consentimento da mãe, ela poderia fazer a iniciação dela e raspar a cabeça. Porque a questão das crianças está muito mais ligada a raspar a cabeça, porque para a criança não tem corte, não passa por muito processo que é mais para adulto. Então eu acho que a questão toda é o raspar a cabeça, que é onde que as pessoas encrespam. Porque já é uma questão física, né? Envolve uma questão física. Aí, assim, no caso dela, eu orientaria o seguinte: é um caso de família, né? De várias famílias e sucessão. Então, assim, o pai da criança, ele pode intervir nisso através disso, né? Ele pode entrar com processo contra ela. Não precisa entrar com processo contra ela. Ele vai entrar... Porque se você tem guarda compartilhada, já existe um processo anterior disso. Então já existe um procedimento já instaurado nisso aí. Porque a guarda compartilhada, já existe um procedimento instaurado ali. Então, se acontecer alguma coisa, esse procedimento ali, que é o processo que originou a guarda compartilhada, tudo, ele é suscitado, né? Aí, a orientação que teria é ver, em termos jurídicos, né, ou um acordo com o pai da criança, aí esse acordo formaliza ele na vara de família e faz o procedimento. Mas se o pai não autorizar, melhor não fazer. Se o pai não autorizar, assim, o que vai acontecer? Ele vai tentar colocar o poder dele de pai, né, para fazer isso daí. Sim. Né? Ele vai instaurou-se uma resistência. A mãe puxa de cá, o pai puxa de cá, e a criança fica no meio. Tá no meio, né? Então aqui não dá para fazer aquele, aquele decisão de Salomão, né? E Salomão lá, quando tinha 2 pessoas brigando pela criança, ele fala, então tá bom, eu vou cortar ela no meio, e aí, vou dar um pedaço para cada um aí, né? Não dá. Não dá, aqui também não dá para botar a criança no meio e raspar pedaço da cabeça. Então assim, pessoal, vocês que têm, vocês que estão com esse tipo de problema, mas o meu filho precisa fazer a iniciação para a religião X, Y, Z. E há essa questão, tem que entrar em acordo ou procure um advogado. Isso. Não simplesmente eu sou mãe, eu mando, não, eu sou pai, eu mando, enfia a criança lá dentro, porque isso pode dar um problema grande na justiça, né? Então, a sua resposta é acordo com seu ex-marido, não vai ter jeito. Não só um problema na justiça, como também aquela polêmica. Você traz um problema para dentro do templo, né? Sim. Traz um problema para dentro do templo e vira aquela celeuma na comunidade, né? E isso pode gerar um problema também para os sacerdotes. Excelente pergunta. Supondo que ela autorize e o pai não autorizou, mas eu não estou sabendo que o pai não autorizou, então eu vou fazer. Fui lá e fiz. Mas é menor de idade? Menor de idade. Vamos dar o mesmo exemplo dela, da filha de 6 anos dela. Uma criança de 6 anos, o pai não autorizou, ela autorizou, eu não sabia. Então eu vou pelo que ela falou. E aí eu faço o procedimento. E aí esse pai aparece e fala, mas eu não autorizei. Eu posso ser penalizado criminalmente por isso? Não, aí não há responsabilização criminal de fato, né? Assim, até porque
não se cometeu um crime aí, de fato, né? Aí o que acontece é que é o mesmo caso anterior, a responsabilidade dos pais. Tá. Entendi. Então ela tomou uma atitude unilateral e foi lá e fez o procedimento. Tá errado. Entendi. Né? Então, Entendi. Bacana. isso é importante até para o próprio templo, né? Acho que o pai de santo do templo, o religioso que vai fazer casamento, que vai fazer batizado, ele tem que se acercar disso. O ideal, então vamos assim, eu tenho o meu documento do meu templo, esse novo fiel, vamos dizer assim, entrou e vai participar de alguma coisa, faz um documento, ele assina, reconhece isso em algum órgão, sei lá o que, e guarda, seja para qualquer coisa, não mas é assim, melhor? olha, tem uma instrução boa para isso. Vamos lá. Você faz o estatuto, aliado ao estatuto, você pode fazer uma coisa chamada regimento interno. O regimento interno é o que complementa o estatuto. Tá. Entendeu? Ele vai complementar o estatuto. Aí você pode fazer, traduzindo para ser mais fácil, um manual de procedimento, vamos supor. Mas na realidade tem que ser o regimento interno, que é previsto também em lei. E aí quando ele assina aquilo, ele está de acordo com aquilo lá. Não é que ele assina aquilo. O regimento interno é o regimento do templo. Tá. Ali, tudo que por exemplo, aqui a gente vai começar a... Como é que vocês falam? Gira. Vamos gira. Vai começar a gira às 8 horas. Então isso está lá no regimento interno. Quem chegar às 8h15 não entra mais. Então está no regimento interno. Então isso já está predeterminado. Não, a pessoa tá então de não tem acordo discussão com com isso. Entendi. Entendeu? Então o ideal é que junto com a documentação faz o regimento interno com todas as leis dali de dentro Dali daquele de dentro, templo. das regras, para ele não alegar desconhecimento.